irmãos? Amém. Paz do Senhor. Amém. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Depois do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Eu quero te pedir, por favor, não saia do teu lugar, tá bom? Eu prometo ser breve, porém também prometo não sair daqui sem terminar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Conto com a tua ajuda e com a tua cooperação. Glória a Deus. Segundo livro, profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 11. Diz assim no texto das Escrituras Sagradas: E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, graças a Deus pela tua vida mais uma vez aqui nesse lugar. Estou feliz, porque, como disse o profeta Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero agradecer a Ele por isso. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre os conteúdos do nosso coração. Deus colocou algo no meu coração hoje aqui. Eu espero que sirva para a tua vida, para a tua saúde, a saúde da tua alma. Eu me lembro que certa feita eu estava conversando com um rapaz, e aquele rapaz falou algo que ficou marcado no meu coração. Eu falava para ele de Deus, eu estava falando para ele a respeito do Senhor, e ele conversando comigo, ele me disse algo que eu fiquei grilado com aquilo. Ele disse assim: Sérgio, entre o céu e a terra tem muita coisa que a gente não sabe. Sérgio, entre o céu e a terra tem muitas coisas que a gente não conhece e que provavelmente a gente nunca vai conhecer. Eu fui embora com aquilo. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, de fato, existem coisas que Deus tem feito, que Deus realizou, que Deus realizará, que a gente nunca ficou sabendo. Nós não iremos ficar sabendo jamais. A Bíblia diz, se não me falha a memória, em Deuteronômio 29, que existem coisas ocultas que pertencem a Deus e que Ele nunca revelará a ninguém. As coisas reveladas pertencem a gente, mas aquilo que é oculto pertence a Deus. Eu fiquei com aquilo no meu coração, e eu me lembrei disso quando estava lendo esse texto, e eu pensei cá comigo, de fato, existem coisas que a gente não conhece, a gente não entende, mas de uma coisa eu tenho certeza no meu coração: a nossa atitude diante de Deus, os nossos comportamentos diante de Deus, de uma coisa eu sei, eu tenho plena convicção no meu coração: as nossas atitudes diante do Senhor é que vai definir se algo novo vai acontecer nas nossas vidas ou não. São os conteúdos do nosso coração é que vai definir o meu futuro e também o meu destino. De uma coisa eu sei, que se eu ou você ficar esperando o tempo passar, ficar olhando para o tempo de braços cruzados, possivelmente nada vai acontecer. Mas se você tiver atitudes nobres diante de Deus, você pode ter certeza, uma coisa nova Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Isso eu tenho certeza no meu coração.
Por exemplo, quando eu falo de atitude, de comportamento, diante de Deus, diante da vida, dizem que quando o sol entra em contato com a cera derrete. Mas esse mesmo sol, quando entra em contato com o barro, esse barro endurece. Então o problema não é o sol, a luz do sol, o calor do sol. A questão é os conteúdos do nosso coração. São os conteúdos do nosso coração que vai definir se ao calor do dia nós vamos derreter, ou se a gente vai criar vitalidade, se a gente vai criar amadurecimento no nosso coração para resistir às lutas e às adversidades da vida. Presta atenção, eu tenho algo para dizer hoje aqui nesse lugar. Eu vou repetir: são os conteúdos do meu coração que irão definir o meu amanhã. Essa história que a gente leu aqui é uma história muito simples de entender se você ler com o teu coração. São quatro personagens, uma história. Eu li apenas um versículo para poder dar tempo para eu explicar e dizer algo que Deus colocou no meu coração para você. O texto que a gente leu diz assim, olha, versículo de número 11: e a arca do Senhor ficou na casa de um homem chamado Obed-edom durante apenas 3 meses. E diz a Bíblia que o Senhor mudou, o Senhor abençoou a vida, a casa de Obed-edom. A vida dele e a vida de toda a sua família foi abençoada. Escute o que eu tenho para te dizer hoje aqui. Nós temos 3 personagens no enredo dessa história. O cenário aqui fala de um homem chamado Abinadab. O outro personagem se chama Obed-edom. O terceiro personagem se chama Mical. E o quarto personagem se chama Davi. São 4 personagens e uma só história. Diz a Bíblia que a arca do Senhor, aquela arca que um dia Deus falou para Moisés construir e deixá-la dentro da casa de Deus, lá no Santo dos Santos, houve guerra em Israel e os filisteus pegaram, tomaram a arca e levaram embora. Diz a Bíblia que houve uma bagunça. Aquela arca, ao invés de trazer bênção para aquele povo filisteu, trouxe muita maldição, muita morte. Foi um terrorismo naquele lugar, um terror. Deus tacou terror em todo mundo. E aí o povo pegou aquela arca e dispensou, jogou fora, sumiu com ela para outro lugar. E até que um dia, essa casa, essa arca, por acaso foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. Vou resumir a história para você. Essa arca ficou na casa de Abinadab durante aproximadamente 20 anos. Presta atenção, 20 anos. A arca representava a presença de Deus. Aonde aquela arca chegasse, ela produziria bênção na vida de uma pessoa ou maldição. Aquele homem ficou com a arca do Senhor, a presença de Deus, dentro da casa dele durante 20 anos. E a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus abençoou a vida dele, que Deus fez alguma coisa para ele. As atitudes e os comportamentos do coração daquele homem, diz a Bíblia que durante 20 anos nada aconteceu. Você pode repetir isso comigo? Nada. 20 anos e nada aconteceu. Esse é Abinadab. Porém, diz a Bíblia que essa arca ela sai da casa de Abinadab e vai para a casa de um homem chamado Obed-edom. Diz a Bíblia que quando a arca entra na casa de Obed-edom, não precisou mais do que 3 meses. Repete comigo: 3 meses. 3 meses. 3 meses. E Deus mudou completamente a vida daquele homem. O quarto personagem é Mical, a esposa de Davi, ou eu poderia chamar de a suposta esposa de Davi, que para ela mais valia, o mais importante para ela era a etiqueta,
do que a presença de Deus. Para essa mulher, o que era mais importante para ela era a luxúria, a riqueza e a fama. Por isso, Deus sempre ficava para depois. Vou repetir. Para ela mais valia os bens materiais, os benefícios, a luxúria que ela guardava no coração dela, que ela desejava para ela, a fama de ser esposa do rei Davi. Para ela mais valia aquilo que era visível do que aquilo que era espiritual. Portanto, Deus sempre ficava para amanhã, sempre para depois. Deus tem uma palavra para alguém aqui nesse lugar. Eu sei que tem. E o quarto personagem é Davi. Davi é alguém que sente uma necessidade, que sente um desejo gigantesco, um desejo que toma o coração dele de preparar um lugarzinho todo especial para colocar a presença de Deus na casa dele. Amém. Aleluia. Davi é alguém que não mede esforço, distância, preço, valor, dia, hora, tempo, espaço, e ele procura, constrói um lugarzinho todo especial para colocar a presença de Deus o mais perto e o mais rápido possível na casa dele. E assim ele faz. Eu tenho algumas coisas para dizer aqui. Em primeiro lugar, a partir dessa história, que eu não consegui contá-la toda, só uma síntese, a partir da história da vida de Abinadab, que ficou 20 anos com a presença de Deus, literalmente, a presença de Deus dentro da casa dele, nada aconteceu. Primeira coisa que eu quero dizer hoje aqui para a minha vida e para a tua vida: ninguém tem aquilo que não respeita. Ninguém nunca terá aquilo que não honra. Ninguém nunca terá aquilo que despreza. Ninguém nunca terá de Deus aquilo que de fato ele não busca com todo o seu coração e com a tua alma. Você nunca terá de Deus aquilo que você não está disposto a valorizar. Se você despreza, se você não almeja com todo o teu coração, você vai passar mais um ano e perguntando para Deus o porquê, e pedindo para Deus: Pai, eu não entendo o que está acontecendo. Eu estou aqui para dizer para você, a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 13, a Bíblia diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem com todo o coração de vocês. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor honra aqueles que honram a Ele. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo de número 9, a Bíblia diz assim: honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, então se encherão de bens o teu celeiro e transbordarão de mosto os teus lagares. Se você honra a Deus, Deus também te honra. Se você não honra, não exige a honra de Deus. A Bíblia Sagrada me diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 19, no versículo de número 1, a Bíblia diz assim: o profeta teve uma visão e ele disse: e eu vi no céu, como que uma grande multidão, com uma grande voz, dizendo da seguinte maneira: aleluia, salvação, honras e glória e poder pertencem ao nosso Senhor Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Querida, deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Se no teu coração tem um desejo profundo de honrar a Deus, de obedecer a Deus, de buscar o Senhor com todo o teu coração e toda a tua alma, você pode ter certeza, Deus é fiel para fazer transformação e mudar a tua vida. Você nunca terá aquilo que você não honra. Você nunca terá aquilo que você não respeita, que você despreza, que você faz de qualquer maneira. Irmãos, uma das coisas mais perigosas na caminhada com Jesus é quando o homem, a mulher,
quando as coisas de Deus começam a se tornar algo comum para ele. Uma das coisas mais perigosas na caminhada cristã é quando a gente começa a se acostumar com as coisas de Deus. Já viu aquela pessoa que quando ela está chegando no Evangelho, no começo, ela tem um temor terrível. Ela entra na casa de Deus com temor, ela sai com temor. Ela é aquela pessoa que ela está sempre atenta. E aí depois, inclusive a igreja tem apelidado esses dos crentes velhos. Quando a gente fica velho, a gente começa a relaxar. A gente começa a lidar com as coisas de Deus como algo comum do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e não é. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele é santo. É por causa disso, irmão, que muitos têm perdido o temor pelo sagrado, pela santidade de Deus. Não faça da presença de Deus um lugar comum. Saiba que Deus é santo, e que se você ouvir a voz de Deus, respeitar a Ele, obedecer a Ele, você pode ter certeza, aquilo que não tem terá, aquilo que não é será para a tua vida. Honre ao Senhor na área que você quer que Ele te honre. Eu vou repetir: honre ao Senhor na área que você quer que Ele te honre. Por que a gente não compreende muitas das vezes aquilo que Deus tem para fazer na vida da gente? Porque quando a gente perde o temor a Deus, quando a gente perde responsabilidade, sensibilidade espiritual, quando isso acontece, nada mais nos toca, nada mais nos sensibiliza. A gente não consegue mais ouvir. A gente está, irmãos, foi falado aqui na sexta-feira na escola sobre atenção. Nós estamos como uma igreja desatenciosa. Uma igreja desatenciosa não obtém o valor de Deus, porque uma vez que nós somos desatenciosos, nada mais mexe no nosso coração. A gente não sente mais vontade, a gente não sente mais apetite, o nosso coração vai indo embora, a nossa alegria vai indo embora. Falta de atenção, é exatamente isso que está acontecendo no nosso meio. Falta de atenção, irmãos. Deus tem falado copiosamente no nosso meio que é tempo da gente buscar ao Senhor enquanto é tempo, enquanto a gente pode achar. Responda para você mesmo: quais são os conteúdos do teu coração? O que é que te move estar na presença de Deus todo dia? Eu vou repetir: ninguém poderá ter aquilo que despreza, ninguém poderá ter daquilo que critica, ninguém poderá ter daquilo que não concorda, ninguém poderá ter daquilo que não deseja, que não almeja com todo o coração, e mostre em atos e atitudes e comportamento que de fato Ele quer mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Você quer um exemplo? Você está achando que é heresia? Você lembra dos espias? Os 12 espias que foram olhar a terra de Canaã, só criticaram, não tinham olhos bons para nada, só chegaram falando mal, mas Deus estava dizendo que a terra era deles, mas eles diziam: não vai dar certo, é perigoso, eles são muito grandes. Não tinham olhos como olhos divinos, olho de Deus para aquela situação. Nenhum deles entraram, apenas os dois que tiveram olhos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Quanto mais criticaram, mais eles perderam. Você quer outro exemplo? Você se lembra de Jesus preso, crucificado na cruz do Calvário? Aquele homem que criticou ele, que falou mal dele. Você viu o final da vida daquele homem? Aquele outro, mesmo pendurado numa cruz, mesmo sendo massacrado, estando ali entre a morte e a morte, ele disse: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Ensina-me, Senhor. Querida, querido, você só vai ter aquilo que de fato você tem olhos para aquilo, você tem coração para aquilo. Então deixa eu te dizer, começa a prestar mais atenção no que tem sido falado aqui nesse lugar. E se você quer algo de Deus, então respeite, honre, busque com todo o teu coração, e aí sim as suas orações serão respondidas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós só podemos ser daquilo que a gente honra, daquilo que a gente de fato tem no nosso coração. Segundo lugar, eu preciso dizer isso aqui. A partir
partir da vida de Obed-Edom. Seja simples na caminhada cristã, mas não seja ignorante. Seja simples, mas não seja ignorante. Não seja estúpido, não seja estúpida. Você se lembra da parábola das 10 virgens? Em Mateus capítulo de número 25, se não me falha agora a memória, a Bíblia diz que havia 10 virgens. 5 eram loucas, 5 prudentes, 5 loucas. Querido, para não prestar atenção naquilo que Deus está falando e obedecer, só pode ser louco mesmo. Só uma louca para continuar vivendo a vida da mesma maneira, sendo que Deus está orientando todo dia, toda hora, só sendo estúpido e ignorante. Eu vou repetir algo aqui que eu tenho falado. Você não tem percebido que Deus está querendo mudar a tua vida? E se você entrou aqui hoje, é porque ainda os projetos de Deus ainda estão todos em pé na tua vida. Não deixe o inimigo desanimar você. Não deixe o diabo destruir com a tua alegria. Continua perseverando, porque tem coisas novas de Deus na tua vida. Deus vai mudar a vida de pessoas aqui neste lugar. Aleluia. Ande na simplicidade, mas não seja ignorante. Abinadab ficou com a presença de Deus dentro da casa dele 20 anos, nada aconteceu. Obed-Edom bastou 3 meses. Põe a mão no teu coração, diz assim: 3 meses. Fala para você mesmo: 3 meses. 3 meses. 3 meses. E Deus glorificou o nome dele na vida de Obed-Edom. Deus vai glorificar o nome dele na vida de pessoas aqui nesse lugar. Continue andando na tua simplicidade, meu irmão. Não precisa muito tempo. Deus pode fazer isso hoje, agora. A sua atitude vai fazer toda a diferença diante de Deus. Os teus comportamentos vai fazer toda a diferença. Se você tiver humildade de coração, simplicidade na tua alma, você pode ter certeza, Deus é poderoso para fazer algo novo na tua vida. A arca de Deus é coisa séria, e Obed-Edom sabia disso. A presença de Deus não é coisa para se brincar. A presença de Deus é algo a ser levado muito a sério. Muito a sério. E uma vez que a gente leva as coisas de Deus muito a sério, Deus também assim o faz em relação a gente. Você não fica perecendo a vida inteira. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Anda em vigilância, minha irmã. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você fala. Palavras são como semente. Pedras lançadas são como sementes que não voltam. Alcança um coração, magoa alguém, entristece o coração de alguém, que seja o teu pior inimigo. Toma cuidado com as tuas palavras. A vida é como um espelho. Quanto mais você fala, mais você retruca, mais você tenta corrigir e se explicar, é pior ainda. Vai glorificando a Deus e Deus vai te honrar. Mesmo que você seja criticado, continue olhando para Jesus. Eu tenho algo para dizer aqui nessa noite. Esse homem sabia que aquela arca representava de fato a presença de Deus na casa dele. Diz os historiadores, não a Bíblia, mas os historiadores, diz que a partir do momento em que a arca do Senhor entrou na casa de Obed-Edom, Deus daí então começou a mudar a vida daquele homem. Diz os historiadores que em primeiro lugar Deus começou a trabalhar na vida sentimental de Obed-Edom e da sua mulher. A partir de então, até então, era só sentimento de desprezo, de indiferença, de desamor. Mas a partir daquele primeiro mês, diz os historiadores, que tudo mudou na casa daquele homem e daquela mulher. Os dois começaram a se olhar diferente. Obed-Edom sorria sem motivos. Humanamente falando, havia seca, havia dificuldade financeira, havia crise, mas ele estava feliz porque ele tinha alguém que de fato amava ele e que ele amava.
Deus mexeu nos sentimentos de Obed-Edom. E aí diz a história que ele chegou diante da mulher dele e disse assim: só pode ser a presença de Deus dentro da nossa casa que está fazendo isso daí. Deus primeiro mexeu na vida sentimental. No segundo mês, Deus mexeu na vida financeira de Obed-Edom. Havia seca, a terra estava improdutiva. No segundo mês, Obed-Edom sai para trabalhar nas suas terras. Quando volta com um saco enorme de espigas de milho e com uma ovelhinha recém-nascida nos braços. A mulher pergunta: o que está acontecendo? De onde veio isso? Ele diz assim: só pode ser a Shekinah de Deus que está dentro da nossa casa. Deus vai mudar a vida de pessoas aqui neste lugar, eu creio nisso. Deus quer mudar a vida de pessoas aqui neste lugar, eu creio nisso. Deus quer mudar a tua vida financeira. Honre a Ele nessa área que Ele vai te honrar também. Glória a Deus. Honre a Ele na tua vida sentimental que Ele vai te honrar também. Obrigado, E no Jesus. terceiro mês, segundo os historiadores, Deus trabalhou na vida espiritual de Obed-Edom. Segundo a história, ele não tinha outro prazer senão ficar de frente da arca, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Ele não tinha outro prazer senão ficar ao redor da arca, ajoelhado, mas a sua esposa adorando a Deus e dizendo: a Shekinah de Deus está dentro da minha casa, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Ele. Glória a Deus. Ah, Deus maravilhoso. O teu desejo pelas coisas de Deus vai aumentar. Os teus sentimentos em relação àquilo que é de Deus vai aumentar. Diz a Bíblia, diz a história, que ele não conseguia mais ficar longe da arca do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Obediência e temor a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração hoje aqui. Deus quer que você o obedeça e venha temer a Ele, porque Ele quer começar passo a passo, mudar a tua vida e mudar a tua casa. E você crendo nisso, Ele vai fazer isso na tua vida. Eu creio, Pai, eu creio, Senhor. Eu vou repetir: ninguém pode ter aquilo que não tem, que não respeita, que não honra, aquilo que despreza. Com certeza, foi os melhores 3 meses da vida de Obed-Edom. Os melhores 3 meses. Sabe o que Deus está falando aqui no meu coração? Ele quer fazer a mesma coisa na tua vida. Ele quer fazer o mesmo na tua vida também. Louvado seja o seu nome. Terceiro lugar, Aleluia. Louvado seja o teu nome. quando você não honra Ele, quando você não honra, escute isso, pelo amor de Deus. Quando você não honra aquele que te ama, aquele que deu a vida por você, quando nós não amamos aquele, não honramos aquele, não tememos, não respeitamos, não obedecemos aquele que nos ama, nós nos tornamos estéreis e solitários. A partir da vida de Mical, eu aprendo que uma vez que a gente não honra, que a gente não respeita, nós nos tornamos estéril e solitário. Você já viu irmão solitária? Já viu solitária? Já viu irmã solitária? Não tem prazer em ficar perto de ninguém, ninguém tem prazer em ficar perto dela. Não tem prazer em ficar perto de ninguém, ninguém tem prazer em ficar perto dele. Não transmite alegria. Se tornou estéril, improdutivo. A Bíblia Sagrada diz que Mical não deu sequer nenhum filho para Davi. Era o desejo de todo homem ter um filho com uma mulher naquela época, mais ainda do que hoje, muito mais. Diz a Bíblia que ela se tornou uma mulher estéril. Mical representa aqueles que ficam na janela criticando, que ficam de longe observando as atitudes dos outros, percebem só falhas, só pontos negativos. Ela representa aquelas pessoas que têm boca para falar, mas não tem um coração acessível para Deus trabalhar. Ela representa aquela pessoa que tem ouvidos para as críticas, para as lamúrias, para as reclamações e lamentações, mas não tem um coração acessível
para que Deus venha transformar a vida dela e a vida da família dela. Eu tenho algo para dizer hoje aqui nesse lugar. Irmãos, uma coisa eu aprendi na minha caminhada com Jesus, e eu aprendi bem, penso eu. Se for para mim fazer algo para Deus, ou eu faço bem feito, ou então eu não faço nada. Se for para mim fazer alguma coisa para Deus, ou eu faço bem feito, ou então eu não quero fazer nada. Eu dizia para Deus quando eu era garoto, alguém foi usado por Deus para dizer: meu filho, você que está aí ó, sentado, Deus quer usar a tua vida, te prepare, porque eu vejo você em cima do púlpito pregando. Eu disse para Deus: Deus, se algum dia o Senhor me colocar lá, eu só subo lá em cima se for para me fazer bem feito. Para me ficar enchendo isso e falando um monte de coisa, eu não quero. O Senhor me dá graça, me dá condição, me dê capacidade, e eu vou fazer tudo o que for necessário, porque eu quero te honrar da melhor maneira possível. Irmãos, fala com Deus e peça a Deus: não me deixe envergonhar o teu nome, Senhor. Irmãos, quanta gente no nosso meio que não tem palavra, que fala uma coisa hoje, daqui a pouco está falando outra, combina uma coisa, depois descombina, fala, e é uma bagunça. Está envergonhando o nome de Deus. Se for para fazer para Deus, faça bem feito, faça da melhor maneira possível, e Deus vai honrar você e a tua casa através de você. As coisas de Deus têm que ser levadas muito a sério. Mical nos fala daquelas pessoas que não honram, que não respeitam o outro, que não respeita pai, que não respeita a mãe, que não respeita o marido, que não respeita a esposa, que não respeita o patrão, que não respeita o seu semelhante, gosta de zombar, gosta de criticar, gosta de escarnecer, de falar mal, de desprezar o outro, mas não tem um coração acessível. É claro que não tem. Como é possível alguém desse tipo ter um coração acessível para ouvir a voz de Deus, para Deus produzir mudança no coração dele? É impossível. Quanta coisa que acontece de ruim na vida da gente, e se a gente souber lidar com esse negócio ruim que está acontecendo na vida da gente, Deus usa isso como um trampolim para abençoar a vida da gente. Eu quero dizer isso aqui: Deus vai usar a vida que você está vivendo, o problema que você está enfrentando, como um trampolim para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu povo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Faça, mas faça bem feito. Ah, mas é insignificante. Faça bem feito. Não volte atrás com a tua palavra. A Bíblia diz: a tua palavra tem que ser sim e não. Sim e não. Jesus. Deixa eu dizer isso aqui. Você sabia que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe? A unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Você quer só um exemplo? Você se lembra de Eliseu? Elias e Eliseu? Elias era o profeta, Eliseu era o sucessor do profeta, mas até então ele era só o servo do profeta. Era ele que lavava banheiro, era ele que lavava os pés do profeta, carregava balde d'água na cabeça, era ele que montava e desmontava a barraca, era ele que fazia, e o profeta tinha o papel de cuidar do povo, de zelar por aquele povo. Diz a Bíblia que Eliseu chamava Elias de meu pai. Você está entendendo? Eu estou falando do nosso profeta Jesus, eu estou falando do nosso Senhor, eu estou falando do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu patrão, do teu funcionário. Eu estou falando daquele que está sentado do lado de você, aquele que anda junto com você, aquele que passa por você. Mical se tornou uma mulher solitária, porque ninguém tinha graça de ficar perto dela, ninguém tinha prazer de ficar perto dela. É só ler a história. Só chegava perto dela quem era obrigado, os servos do rei, que era o servo dela, mas ninguém tinha alegria nela. Nem Davi tinha alegria nela direito.
solitária e improdutiva. Aí eu pergunto, Deus, por que é que nós temos na igreja, no Brasil e no mundo, tanta gente solitária, mesmo vivendo em comunidade, e improdutiva? Por que será, Senhor? Por que tanta solidão? Por que, Senhor? Escute o que eu vou te dizer hoje aqui. Nós não recebemos aquilo que nós não abençoamos. Glória a Deus. Nós não recebemos aquilo que nós não abençoamos. Verdade, Deus. Desprezar as coisas de Deus traz morte para uns e infertilidade para outros. Por que Paulo diz assim? No meio de vós tem muita gente doente e muitos que dormem. Quando ele fala de dormir, ele fala de morte espiritual. Porque é que tem muitos de vós no meio de vocês que dormem. Mical nunca teve filhos, ficou estéril porque desprezou a presença de Deus e desprezou o marido que tinha. Porque desprezar a Deus não é só desprezar a Deus diretamente falando, é muitas das vezes desprezar aquele que está do teu lado, aquele que está junto com você, aquele que anda com você, seja o teu marido, seja a tua esposa, seja o teu filho, seja lá quem for que anda junto com você, que está te ajudando. Eu vou repetir algo aqui, querida. Os propósitos de Deus para a tua vida ainda continuam todos de pé. Aproveita a oportunidade, Deus quer mudar a tua vida. Os propósitos de Deus, querida, não despreze as coisas de Deus, não joga fora, não deixa para amanhã. Mical dizia assim: o mais importante para mim é isso aqui que eu tenho, aquilo que eu fiz, aquilo que eu como, comida e bebida. O estereótipo, a etiqueta. A Bíblia diz que Deus continua procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e também em verdade. O Salmo de número 1 diz assim: e serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres, prosperará, diz o Senhor. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Tudo que fizer, tudo que você fizer, prosperará. É palavra de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de colher. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de plantar e tempo de colher. O que você tem plantado? É da tua casa, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu patrão, com a tua irmã em Cristo, com o teu irmão na igreja. O que você tem plantado? Você vai colher o que você plantou. E na medida que você plantar, você vai colher. Então deixa eu te dar um conselho, como eu já tenho dado aqui tantas vezes. Plante coisas boas, plante coisas nobres, plante da melhor maneira possível, mas plante muito, para que você venha colher muito também. Plante de maneira abundante, para que você venha colher de maneira abundante também. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Não desanime. Eu tenho algo para dizer para alguém aqui. Não desanime. Não pare. Não desanime. Olha para mim, por favor. Não desanime. Não pare. Não permita que o diabo entristeça o teu coração. Deus está dizendo aqui que Ele quer fazer coisas novas na casa de pessoas aqui nesse lugar. Uma coisa nova Deus vai fazer. Uma coisa nova Deus vai fazer na vida de pessoas aqui nesse lugar. Ah, vai fazer coisas novas.
na vida de pessoas aqui neste lugar. Deus vai fazer coisas novas aqui neste lugar. Aleluia! Deus vai fazer coisas novas aqui neste lugar. Deus vai transformar aquilo que é improdutivo uma terra produtiva para a glória do Senhor. E na medida que você for plantando, você vai colher em nome de Jesus de Nazaré. Na medida que você for plantando, Deus vai te honrar. Honre a Ele. E diz a Bíblia, Ele te honrará. Segura nas mãos de Deus e vai, irmão. Deus é contigo. Deus é contigo. Segura nas mãos de Deus e vai. Primeiro lugar, eu vou repetir: ninguém tem aquilo que não honra, ninguém tem aquilo que não respeita. Segundo lugar, seja simples, mas não seja ignorante. Abra os teus olhos, as janelas dos olhos para você ver. Diz o hino: abra as janelas dos olhos para ver. Terceiro lugar, quando você não honra, quando você não respeita, quando você despreza e não busca com todo o teu coração, você se torna uma pessoa estéril, improdutiva e solitária. E para encerrar, busque a partir da vida de Davi, busque intimidade ao invés de benefícios. Eu não gostaria que você estivesse prestando atenção nessa palavra. Como eu gostaria que você estivesse prestando atenção nessa palavra. Busque da parte de Deus intimidade, ao invés de ficar buscando benefícios. As atitudes de Davi apontam para alguém que valoriza a presença de Deus. Os conteúdos do coração de Davi apontam para alguém que tem um clamor no coração, que tem um anseio na alma, um desejo avassalador de se aproximar de Deus, de chegar mais perto de Deus. Aleluia! Quantas pessoas que desprezam a casa de Deus. Oh, irmão, quanta gente que deixa de estar na presença de Deus por causa de futebol, por causa de novela, por causa de filme, por causa de dinheiro, por causa do sapato, por causa do pinico da peteca, por causa do pum do marido, por causa de um monte de coisa. Tem misericórdia, Senhor. Quanta coisa, irmão. Tem gente deixando de estar na casa de Deus por causa de tanta besteira. Ah, porque meu marido é um canalha, meu marido é um cretino, pastor. Não importa. Busque a Deus você. Busque ao Senhor você. A minha esposa é uma cretina. Busque ao Senhor você. A casa de Obed-Edom será abençoada e o nome do Senhor será glorificado. Busque a Deus você, e a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Buscar bênçãos não traz intimidade com Deus, mas buscar intimidade traz bênção. Graças a Deus. Busque intimidade para com Deus. Ensina-me, Pai. Diz a Bíblia, Aleluia, Deus. que quando a arca do Senhor estava sendo levada para as áreas onde Davi morava, para Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada que a arca caiu no chão. Aleluia. Você que conhece a história, a arca foi colocada em cima de um carro de boi. E o carro de boi, diz a Bíblia, irmãos, eu já morei no interior, eu nunca vi isso acontecer. Pergunta para qualquer um que mora no interior, seus 80, 90, 100 anos, você já viu um boi tropeçar e cair? Eu já vi gente cair, criança cair, mas um boi tropeçar e cair, eu nunca vi. O boi tropeçou, a arca caiu, ainda como se não bastasse. Filho de Abinadab, que era displicente como o pai, que era irrelevante como o pai, que desprezou as coisas de Deus como o pai. Diz a Bíblia que quando ele pôs a mão na arca, ele morreu na mesma hora. Aquela arca tinha que cair, não era para pôr a mão, não era para ninguém meter o bedelho. Querida, deixa eu te falar, tem coisas na vida da gente que tem que acontecer. Tem coisas que tem que cair, não tem jeito. Tem coisas que tem que acontecer,
Eu me lembro que certa feita, eu conheço a história de uma pessoa, ela vivia orando pelo filho dela, e ela vivia dizendo: Senhor, misericórdia, misericórdia. E o menino na rua, chegando nas madrugadas, no outro dia, Deus: Senhor, tem misericórdia. E a irmã: tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Anos e anos pedindo misericórdia, até que um dia Deus usou alguém e disse: minha serva, para de pedir misericórdia e deixa eu agir. Tem coisa que tem que acontecer. Tem coisa que tem que acontecer. Como no caso da vida de Davi, aquela arca precisava de cair no chão, porque estava sendo carregada de maneira incorreta. Até isso era levado em conta, irmão. Deus não só leva em conta o que fazemos, mas como fazemos e por que fazemos. Deus não só leva em conta o que fazemos, mas como fazemos e por que fazemos. Quais são as motivações do nosso coração? O que é que está nos levando a fazer e por quê? Deus quer mudar a tua vida aqui nesse lugar a partir de hoje. Deus está querendo tirar a religiosidade do coração de gente aqui desse lugar. Eu vou dizer isso aqui: Deus está querendo tirar a religiosidade do coração de alguém aqui dentro desse lugar. Pessoas que estão presas no passado, com aquilo que aprenderam lá atrás, com aquilo que viveram lá atrás, e não querem abrir mão de meio de modo nenhum. Deus traz a minha memória hoje aqui, eu preciso de dizer isso para alguém. A Bíblia Sagrada diz que quando o povo de Israel foi ter com Deus, a primeira coisa que Deus pediu e falou e exigiu era que eles jogassem fora os ídolos. Aleluia. Todas as imagens deveriam ser jogadas na lata do lixo. Aleluia. Deus estava dizendo: eu serei o seu único Deus, o seu único Senhor, a sua única confiança, a sua única esperança. Querido, só Deus para ajudar você, só Deus para te responder e abençoar a tua casa. Não creia nos ídolos, não creia. Muda a tua vida e Deus vai mudar a tua casa através de você. Tira o carro de boi no meio do caminho. Deus não quer carregar a glória dele em cima de carro de boi. A glória dele tem que estar dentro do teu coração, da tua alma. Carro de boi vai de estratégias humanas, de meios do homem, de estratégias humanas, carnais. Não pode ter carro de boi no meio do caminho. Tira o carro do boi no meio do caminho e a bênção do Senhor vai repousar sobre a tua casa. Você está me entendendo? Você sabe do que eu estou falando? Nós temos que tirar tudo aquilo que não procede de Deus, a fim de que Ele tenha liberdade de agir entre nós, do seu jeito, da sua maneira e no tempo dele, para a glória dele. Davi, ele não queria levar a arca de Deus para qualquer lugar, porque a glória de Deus não habita em qualquer lugar. Ele preparou um lugarzinho todo especial na casa dele, para a arca de Deus ficar lá, nas terras dele. E a partir daquele dia, Davi restaurou a adoração em Israel, na casa de Deus. Você está entendendo, querido? Deus quer restaurar o teu louvor de novo. Deus quer restaurar a adoração lá dentro daquela casa. Chega de briga, chega de contenda, chega de confusão, chega de reclamação, de murmuração. Comece a adorar a Deus o tempo inteiro, que você vai ver a Shekinah de Deus dentro da tua casa. Diz a Bíblia que quando Davi levou a arca para as suas terras, a adoração era 24 horas por dia. Aleluia. 24 horas por dia. Prepara um lugarzinho todo especial no teu coração, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar e Ele está batendo na porta, querendo fazer morada dentro, querendo habitar dentro do teu coração, querendo arrancar toda a raiz de amargura do teu coração.
24 horas. Enquanto Mical está olhando a Davi e criticando e falando mal e reclamando, a bênção de Deus não repousa sobre a vida dela. Enquanto está discutindo, brigando o tempo todo, ao invés de ter bênção, tem maldição. Você sabia que quanto mais reclamação, mais contenda, nós estamos atraindo juízos de Deus para a vida da gente? É o que disse Paulo. Juízos de Deus para a vida da gente. Eu termino dizendo: quais são os conteúdos do teu coração? O que é que te motiva a estar na presença de Deus, na casa dele? O que é que te faz diferença entre você e os outros? O que é que te move você a buscar a Deus e o agir de Deus e o mover de Deus na sua vida? Quais são as motivações do teu coração? Qual é a sua resposta hoje para essa palavra? Querida, olha para mim. Qual é a sua resposta para essa palavra hoje aqui? Deus te dá uma revelação, uma direção nessa noite. Qual é a sua resposta em relação a Deus hoje aqui nessa noite? Qual que é a atitude que você vai tomar a partir de hoje em relação a Deus? A resposta é com você. Que Deus te abençoe. E as palmas é pé.